Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, seguindo aqui no nosso módulo de lógica de argumentação, vou trazer para vocês aqui dentro desse bloco resolução de questões da banca FGV. Se liga nessa que tá aí, prova do TRT 12ª Região, TRT Santa Catarina, prova aplicada no ano de 2017. Sabe-se que são verdadeiras afirmativas. Se Z, então não X, se não Z, então Y. Logo, deduz-se que, e aí vem aqui as alternativas. Pessoal, nas alternativas eles vão trazer para a gente a ideia de que Z é necessário para X, Z é suficiente para Y. Isso daqui tem a ver com condicionais. Tá lembrado em estrutura de condicional? Quando a gente fala de uma sentença do tipo se P, então o quê? Proposição do tipo se P, então o quê? Tudo que fica entre o se e o então é o que a gente chama de condição suficiente. Tudo que está depois do então é o que a gente chama de condição o quê? De condição necessária. Então, quando ele coloca para vocês aqui nas alternativas que Z é necessário para X, que Z é suficiente para Y, eles estão brincando com vocês aqui com a parte de lógica de argumentação e, ao mesmo tempo, estão cobrando aqui conhecimento sobre leitura da condicional. Então, não se esqueçam. Como que eu simbolizaria o que está na letra A? Z é necessário para X. Ora, o que é o necessário é o que vem depois do então. Então, já que o Z é o necessário, é o que está depois do então, é necessário para X. X seria o meu antecedente, perfeito? Na letra B, quando ele coloca para vocês, Z é suficiente para Y. Já que Z é suficiente para Y, onde que é o lugar da condição suficiente? Condição suficiente é sempre o que está o quê? Antes da setinha. Então, se o Z é suficiente, é como se eu estivesse falando que eu tenho aqui na letra B, se Z, então Y. Perfeito? E o que eu posso usar aqui para poder resolver essa questão de uma forma um pouquinho mais rápida? Vejam, olha a cara do exercício. Nas minhas como premissas eu tenho condicionais. E como conclusão eu tenho também condicional. Onde ele está usando ali necessário, suficiente, é o que eu estou te falando. Ele está cobrando conhecimento aqui sobre leitura de condicional. Então abra um pouquinho a sua mente. Se eu tenho como premissas condicionais e se eu tenho como conclusão condicional, que tipo de arma a gente pode usar para jogar e resolver essa questão que está aqui de uma forma um pouquinho mais objetiva? Ora, eu posso aplicar aqui o silogismo hipotético. Está bem convidativa a aplicação do silogismo hipotético. Por quê? Porque se eu tenho premissas como condicionais e uma conclusão que é condicional, basta eu perceber que o fim de uma condicional coincida com o início da outra. Só que aqui num primeiro momento você não tem essa coincidência. Eu não tenho o fim de uma condicional coincidindo com o início da outra, mas eu posso fazer com que isso aconteça. Desde que aqui, por exemplo, onde eu tenho a minha proposição se Z então não X, olha o que eu posso fazer. Se Z então não X, eu posso fazer a equivalência dessa que está aqui, entendendo que ela é equivalente a CX então não Z. Concorda comigo? A gente viu no nosso bloco teórico em que eu abordei com vocês a questão do silogismo hipotético. O silogismo hipotético é sempre muito importante que vocês fiquem ligados aqui à possibilidade de aplicação de equivalências, mesmo que sejam nas premissas. Eu falei com vocês sobre isso. Em algumas situações a gente vai aplicar o silogismo hipotético e fazer equivalência. Em outras questões, tal como nessa que está aqui, primeiro eu faço uma equivalência para depois conseguir aplicar o silogismo hipotético. Se Z então não X, neguei as duas partes e inverti. Não X que estava no final, mandei para frente negando como X. Z que estava no início, mandei para trás como não Z. Agora, meu amigo, isso aqui é um convite à aplicação do silogismo hipotético. Por quê? Porque o fim dessa condicional está coincidindo com o início dessa. Se o fim de uma condicional está coincidindo com o início da outra, eu posso, entre aspas, cancelar o fim de uma com o início da outra e concluir uma terceira condicional, que nesse caso aqui seria do tipo CX, então Y. E aí, se dessas duas eu posso concluir se X, então Y, o que eu estou concluindo aqui? Que X é suficiente para Y, assim como dessa que está aqui, eu poderia concluir, por exemplo, que Y é necessário para X. Concorda comigo? Se eu posso concluir se X, então Y, é porque X é suficiente para Y e Y é necessário para X. A gente tinha alguma dessas duas como alternativa? Sim. Olha ali a letra E. Na letra E eu tenho Y é necessário para X, que é exatamente uma conclusão que a gente pode chegar a partir dessa condicional que eu deixei indicada para vocês aqui, certo? Então, meu gabarito correto
Vai ter que ser qual? Vai ter que ser a letra E. Até porque, vamos lá, veja a letra A. Letra A fala que Z é necessário para X. Está errado. O Z, se a gente for olhar aqui, olha, a proposição Z, ela seria necessária para X? Não, né? Na verdade, o Z aqui ele não aparece como necessário. O Z envolvendo o X, a gente diz que o Z, se for comparar o Z com o X seria suficiente, nada de necessário, e ainda assim seria suficiente para não X e não para X. Então essa letra A está bem ruim. Né? Letra B. Letra B fala que Z é suficiente para Y. Z é suficiente para Y? Não. O que é suficiente para Y é não Z. Tá vendo aqui? Não Z que é suficiente para Y. Então a letra B está fora. Letra C fala que X é necessário para Y. X é necessário para Y? Não. A gente viu aqui que o X ele é suficiente para Y, a partir da conclusão que a gente tira, certo? Então a letra C aqui, olha, está fora. E a letra D fala que X é suficiente para Z. X é suficiente para Z? Não. Seria não X que é necessário para Z. Então se for para envolver X com Z, era para garantir que não o X, então tinha que ser não X, tinha que ser necessário e tinha que ser necessário para Z, ok? Então a letra D aqui está fora. Gabarito correto para essa foi a letra E. Tá vendo aqui então o que os caras fizeram? Silogismo hipotético. Só que antes de aplicar o silogismo hipotético, eu fiz a equivalência de uma. E aí eu consegui fazer com que o final de uma coincidisse com o início da outra. No fim, chegando àquela condicional, cabe aí a sua compreensão sobre leitura de condicional. Suficiente é tudo que está entre o se e o então, necessária é tudo que tiver depois do então. Vamos para mais uma. Nesse bloco a gente está resolvendo questões da FGV. Dê uma olhadinha nessa que está aqui, olha, a provinha do IBGE 2017, pedindo para considerar as seguintes afirmativas. Se X é líquido, então não é azul. Se X não é líquido, então é vegetal. Dê uma olhadinha aqui nas alternativas, olha. E aí aquela história do tipo, mas aí, o que a gente tem aqui como cara desse argumento? Que aí você pode chegar assim, Bruno, posso supor que todas são verdadeiras? Pode, mas aí a gente está lidando ali com condicionais. Uma condicional, para ser verdadeira, ela acaba me dando mais de uma possibilidade. Perfeito? Como que a gente pode aqui, então, enxergar a lógica da aplicação do silogismo hipotético nesse exercício? Olha a cara da questão. Meu argumento é formado por condicionais nas premissas e por condicional na conclusão. Isso é um convite à aplicação do silogismo hipotético. Só que para eu conseguir aplicar o silogismo hipotético, eu tenho que enxergar o fim de uma condicional coincidindo com o início da outra. Situação que não acontece aqui do jeito que as premissas foram apresentadas. Então, se a questão é um convite à aplicação do silogismo hipotético, pela cara dela, mas ao mesmo tempo você ainda não está dando para aplicar, o que você pode fazer? Mexe com alguma das premissas, certo? Se eu fizer a equivalência aqui, por exemplo, da primeira, ó, se X é líquido, então não é azul. Como é uma condicional, eu posso fazer aquela condicional se transformar numa outra, certo? E aí você vai me perguntar, mas por que você está fazendo com a primeira e não com a segunda? Tanto faz, certo? De qualquer maneira, aqui você chegaria lá. Se eu fizer aqui, nesse caso, você vai ver que se eu fizer a equivalência da primeira, eu chego na resposta de uma maneira mais direta, mas não quer dizer que isso seja uma regra, não, tá bom? Você tem que ficar ligado nisso. Então o Bruno está sempre fazendo ali a equivalência da primeira, então eu vou decorar que eu vou fazer sempre a equivalência da primeira. Não tenta arrumar a regra, porque não tem regra, tá bom? Não é regra que você tem que fazer a equivalência da primeira, você tem que, de alguma maneira, conseguir aplicar o silogismo hipotético. Aqui vai ficar conveniente, vai ficar bem legal, olha. Se eu fizer a equivalência desse sim, então, pega o que está no final e manda para frente negando. Não é azul. Fica se X é azul, então esse X é líquido que está no início, ele vai passar para trás, como então o X não é líquido. Perfeito? Então, olha, o não é azul que está lá no final, eu mandei para frente negando. E o é líquido que estava no início, eu mandei para trás negando, certo? Agora, fica bem tranquilo para mim a aplicação do silogismo hipotético. Por quê? Porque o fim dessa condicional está coincidindo com o início da outra. Então, aqui agora, é como se, grosso modo, a gente fosse cancelar, não é? O fim de uma com o início da outra, e é como se dessas duas aqui, olha, eu pudesse concluir uma terceira, que é uma condicional que tem como antecedente o antecedente da primeira e que tem como consequente o consequente da segunda. Então, a gente ficaria com se X é azul, se X é azul, então ele é
vegetal. Perfeito? Se X é azul, então ele é vegetal. Cadê essa? Tá aqui te chamando, ó. Vem em mim! Aqui a letra A. Se X é azul, então é vegetal. Fechou. Perfeito? Justificativa do tipo, ah, Bruno, cara, beleza. Eu vi você fazendo aí, só que eu conheço ali a técnica de trabalhar com a conclusão falsa e eu preferi usar as alternativas. Tá valendo. É uma situação que não tem como eu te impedir. Perfeito? E ao longo do nosso módulo de lógica de argumentação, é uma estratégia que você já pode ter visto o vídeo sobre isso ou não, que ainda vá assistir. E, ok, se você trabalhou com a ideia de que a conclusão é falsa, maravilha, é uma outra saída. Agora, não há muito o que se discutir, certo? Por quê? Porque é muito a cara de aplicação de silogismo hipotético isso daqui, tá? É uma técnica importante e que assim como você, fiz o teste das alternativas, deu certo com a letra A. Pode ser que se você for nessa do teste das alternativas, pode ser que isso acabe tomando um tempinho, certo? Para esse modelo que está aqui, em que é muito clara a ideia aqui, né, da aplicação do silogismo hipotético. Perfeito? Gabarito correto, então, letra A. Bora para a próxima. Olha essa que está aqui também do IBGE. Considere como verdadeiras as sentenças. Primeira, se Roberto é vascaíno, então Jair é botafoguense. Se Roberto não é vascaíno, então Sérgio é tricolor. É correto concluir que... E aí vem aqui as alternativas, ok? De novo, está conseguindo perceber o que eu falo sobre a questão é um convite à aplicação do silogismo hipotético? Por quê? Qual que é a cara da questão? É uma questão em que o cara me dá duas premissas que são condicionais. E lá nas alternativas eu tenho também condicional, certo? Então, vou tentar aplicar aqui meu silogismo hipotético. Para você aplicar o silogismo hipotético, você tem que ter o final de uma coincidindo com o início da outra. Do jeito que está aqui, ainda não dá para passar a faca. Ainda não dá para aplicar o silogismo hipotético. Aí você manipula uma daquelas duas ali. Faz equivalência. Da primeira ou da segunda. Se você fizer essa equivalência aqui, por exemplo, da primeira, se você fizer a equivalência da primeira, você vai conseguir chegar numa situação em que o fim dessa que está aqui vai passar a coincidir com o início dessa, certo? Então vai ser isso que eu vou fazer. Mas, de novo, por que você está fazendo sempre equivalência da primeira? Não tem o porquê, certo? Se você quiser fazer equivalência da segunda, você vai ver que, de qualquer maneira, você vai ter que chegar ao mesmo gabarito que eu. Tá bom? Então, aqui, vou fazer da primeira. Se Roberto é vascaíno, então Jair é botafoguense. Vou fazer equivalência disso daqui. Como? Contrapositiva, nega as duas partes e inverte. Bruno, já não aguento mais ouvir falar de contrapositiva. É isso. Eu já enchi o seu saco e a sua paciência dentro do módulo de equivalências e negações a respeito da contrapositiva. E aqui, Bruno, dentro de lógica de argumentação também, sim, fundamental para que você consiga aplicar o silogismo hipotético, a noção de que aquele primeiro sim, então, pode se transformar no outro, negando as duas partes e invertendo. Então, aqui, o Jair é botafoguense, que estava lá no final, eu mando para frente, negando. Então, vai ficar assim, olha, se Jair não é botafoguense, se Jair não é botafoguense, se Jair não é botafoguense, então, aí o que está lá no início, que é o Roberto é vascaíno, eu mando isso para trás negando, certo? Então, Roberto não é vascaíno. Perfeito? Então, tá aqui, ó. Se Jair não é botafoguense, então Roberto não é vascaíno. Do jeito que tá aqui, agora eu consigo passar a faca. Dá para cortar o que aqui na brincadeira, ó? Dá para cortar essa informação aqui do Roberto, ó. O Roberto não é vascaíno que está no final, coincide com o início dessa outra condicional. E aí eu passo a ter que conclusão possível? Repara, não é a conclusão, né? É uma possível, porque pode ser que eu anote uma aqui e que essa, apesar de ser possível, não vai ser uma que vai estar lá nas alternativas. Se aqui eu anotar não tiver nas alternativas, que eu me vire e vá fazendo a equivalência dela, ok? Mas aqui, do jeito que foi apresentado, né, do jeito que eu transformei aquela primeira premissa, eu acabaria podendo concluir que se Jair não é botafoguense, se Jair não é botafoguense, se Jair não é botafoguense, então o Sérgio é tricolor. Perfeito? Aí o final, desculpa, o início dessa
vem como início do que vai ser a minha conclusão, e o fim dessa passa a ser o fim do que vai ser a minha sentença de conclusão. Se Jair não é botafoguense, então Sérgio é tricolor. Se Jair não é botafoguense, então Sérgio é tricolor. Veja aí, letra B. Fala sério, não é não? Aí, tô falando, você assistiu ali um videozinho de teoria, 30 minutos, 40 minutinhos, fui ali, né? Levei umas porradas e tal. Velho, solucionou o problema aí, olha, de 3 questões de prova, por exemplo, da FGV. Tá conseguindo se convencer da importância disso daqui? É bom, né? Se não der para aplicar o silogismo hipotético de forma direta, você tem a maldade de perceber o que aconteceu nessas 3 questões, de fazer equivalência. Mas feito isso, meu amigo, é partir pro abraço. Gabarito letra B, conforme constei para vocês, e com isso eu fecho então esse bloco.